tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Escolar com as apresentadoras Anne, Júlia e Lara. Hoje a gente vai falar sobre as revoltas que aconteceram no período colonial e quem vai falar sobre isso é a apresentadora Lara. A revolta do período pré-colonial foi um movimento que aconteceu chamado de nativista. E os colonos acreditavam que o rei de Portugal não sabia de nenhum conflito enfrentado. Obrigada, Lara, pela apresentação. Agora eu vou falar sobre a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684, após a expulsão dos franceses. Também aconteceu por conta que a coroa portuguesa ela acabou proibindo de escravizar os indígenas, e os comerciantes acabaram ficando sem mão de obra para fazer os seus trabalhos e perderam muito dinheiro. Também teve a revolta de Vila Rica, que aconteceu porque a coroa portuguesa cobrava impostos muito altos e a população ficou indignada, pois eles não tinham dinheiro suficiente para pagar. Para entender melhor isso, vamos chamar Lara. Agora, pessoal, vocês já entenderam um pouquinho sobre a revolta dos Beckman e a revolta da Vila Rica. E agora eu vou entrevistar a melhor professora do Brasil de História, Aline Santana. E ela vai falar um pouquinho pra gente o que ela entende sobre a revolta da Vila Rica. Olá, meu nome é Aline Santana e sou professora de História da Escola Monteiro Lobato. Eu vou falar hoje sobre a revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720, na capitania de São Paulo. A coroa portuguesa não era muito bem vista pelos mineiros, pois eles se sentiam explorados por ela e tinham de pagar muitos impostos sem ter o dinheiro de pagar. Essa revolta teve muitos conflitos e bastante violência da parte portuguesa, o que fez com que os líderes da revolta acabassem sendo mortos, enforcados ou esfaqueados. Agora eu encontrei essa estudante que faz faculdade há 2 anos de História. E ela vai falar pra gente o que ela entende sobre a revolta dos Beckman. Olá, tudo bem? Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo. Bem, depois da expulsão dos franceses e holandeses, a coroa decidiu criar 2 estados para poder deixar uma melhor administração, que foram esses Maranhão e Grão-Pará. Bem, nesses estados tinham bastante produção de açúcar e algodão, e a base do comércio era a troca. Então, mas aí a coroa resolveu que alguns produtos como ferro, faca e aço não poderiam ser produzidos na colônia. Então, a população ficou descontente, pois muitos deles trabalhavam com isso. Então, todos eles que tiverem esses produtos no estoque, eles tiveram que devolver, e foi um prejuízo. E, além disso, eles foram impedidos de escravizar os indígenas e os comerciantes acabaram ficando sem mão de obra. A revolta do Tupac Amaral, que aconteceu no Peru, foi quando ele estava cobrando muitos impostos e a população não estava gostando porque atrapalhava os comerciantes e os transportistas. As revoltas do período colonial foram chamadas de nativistas, e a primeira que eu vou falar vai ser a revolta de Beckman. Para suprir a necessidade de administração, foram criados 2 estados, sendo eles Maranhão e Grão-Pará. Eles produziam algodão e açúcar, e o comércio era ligado bastante às trocas de produtos. Mas no fim do século XVII, Portugal estabeleceu uma regra de que os produtos como aço e ferro só poderiam ser obtidos da metrópole. E as pessoas ficavam muito descontentes com isso, pois algumas delas trabalhavam com esse tipo de produto e elas tiveram que devolver, o que causou um prejuízo. Além disso, foi proibida a escravização de indígenas, o que causou um abalo na mão de obra. Em 1682, foi criada a Companhia do Comércio do Estado de Maranhão, e ela servia para meio que ajudar um pouco por conta que os indígenas não poderiam ser escravizados, então ficaram sem mão de obra. E o dever dessa companhia era meio que fornecer 500 escravos por ano. Só que em 1684 as pessoas ficaram chateadas, pois a companhia não cumpriu o que deveria, então fizeram uma revolta contra isso. Hoje eu vou falar sobre a revolta da Vila Rica. A cobrança de impostos efetuada pela coroa portuguesa não era bem vista pelos mineiros, que se consideravam explorados. Por conta disso, ocorreram vários conflitos, entre eles os administradores portugueses, sendo um dos mais importantes o movimento ocorrido em Vila Rica.
atual Ouro Preto, em 1720. Esse conflito teve início quando o Conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo, onde se localizavam as minas, tentou o pedido da coroa portuguesa, reforçar a vigilância sobre a área do garimpo. O objetivo era pressionar os mineiros e pagar impostos. Contudo, os mineiros começaram a pagar armas e fazer demonstrações de desagrado a tais medidas. Os dragões em que vieram os primeiros túmulos pareciam ter arrefecido. Contudo, no dia de São Pedro, dia 28 de junho de 1720, em meio ao foguetório e a festa que serviam para encobrir a atenção de rebeldes, explodiu a sedição. As intenções eram claras: matar o ouvidor, expulsar o governador, anular os registros no quais se cobravam impostos aos mineradores, suprimir o monopólio do sal, da aguardente, do fumo pela coroa e entre outros. À frente do movimento, um rico português endividado a 30 arrobas de ouro como governador. Pascoal da Silva Guimarães, senhor de mais de 2.000 escravizados e de 2 grandes fazendas. Tinha também um filho, Algaquete, que o denunciou, mas em vão. As autoridades, governador e ouvidor, nada fizeram para prender os implicados no movimento. Vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. Para entender esse conflito que teve entre Olinda e Recife, a gente pode lembrar que durante o período colonial, o Nordeste teve um bom desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento pode ser ligado pela produção de açúcar. E durante um tempo, a Holanda esteve aqui e a condição econômica foi muito boa também. A Recife foi a capital e recebeu muitos investimentos. Mas isso tudo acabou quando os holandeses eles foram expulsos e eles acabaram financiando a produção de açúcar em outro lugar, que era nas Antilhas. E agora eles eram os concorrentes. Essa concorrência afetou os senhores de engenho e eles entraram em decadência, não tinham mais os lucros com a produção açucareira. E eles não tinham como tirar suas dívidas, o que foi muito ruim e gerou muitos prejuízos. Bem, com isso teve uma baixa no valor do açúcar e isso foi ruim também para o lucro. Acabou que os comerciantes portugueses, chamados de mascates, eles ocupavam o Recife. Então, os holandeses, eles resolveram pedir empréstimos a esses comerciantes. Só que esses empréstimos, eles tinham juros e eles se endividaram. Com isso, eles invadiram o Recife e fizeram destruições. E foram feitas muitas prisões. E Recife foi confirmada a vila mais importante de Pernambuco. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na capitania de São Vicente, região do atual estado de Minas Gerais, no Brasil. O conflito contrapôs os desbravadores vicentinos e os forasteiros que vieram depois da descoberta das minas. Como dito anteriormente, a Guerra dos Emboabas foi motivada pela disputa em torno das minas de ouro. Os bandeirantes queriam obter da coroa portuguesa o direito de explorar exclusivamente os metais preciosos encontrados. Porém, a grande quantidade de brasileiros e portugueses que se dirigiam para o local tornou inviável tal pedido. Os emboabas formaram suas próprias comunidades dentro da região que já era habitada pelos paulistas. Nesse mesmo local, eles permaneciam constantemente vigiando todos os passos dos mesmos. Os paulistas eram chefiados pelo bandeirante Manuel de Borba Gato. Já o líder dos emboabas era o português Manuel Nunes Viana. Essa guerra foi responsável por pelo menos 300 mortes.